Olá, você estudante, concurseiro ou você que apenas curte o tema, que gosta do direito penal e processual penal e quer aprender um pouco mais, bom dia, boa tarde, noite ou boa madrugada. Antes de mais nada, precisamos explicar que este projeto foi criado para te ajudar não apenas a estudar, mas a compreender o direito penal como um todo. Para isso, explicando a matéria com exemplos do seu dia a dia, situações do nosso cotidiano. Dito isso, se você gostar do nosso conteúdo, curte, compartilha, que isso vai ajudar mais pessoas a conhecer e a aprender com o nosso método. Então, sem delongas, vamos ao artigo 1 do Código Penal que diz: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Esse artigo estabelece os dois primeiros princípios fundamentais do direito penal que você, estudante, vai ter contato. São eles: o princípio da legalidade, que define que não existe crime sem uma lei anterior que o defina, e o princípio da anterioridade, que diz não há pena sem uma lei prévia que a estabeleça. Trazendo isso para o nosso dia a dia, para entender o princípio da legalidade. Imagine que você está em um jogo de tabuleiro com amigos. As regras do jogo são claras e escritas antes de começar a jogar. Se alguém inventar uma nova regra no meio do jogo para te penalizar, isso seria injusto, certo? Da mesma forma, no direito penal, uma pessoa só pode ser punida por algo que já estava definido como crime por uma lei anterior. Já no princípio da anterioridade, pense em um campeonato de futebol. As regras e as penalidades para infrações são estabelecidas antes do início do campeonato. Se um jogador comete uma falta, ele só pode ser penalizado de acordo com as regras que já estavam definidas. Não seria justo criar uma nova penalidade depois que a falta foi cometida. No direito penal, a mesma lógica se aplica. Uma pessoa só pode ser punida se a lei já previa a pena para aquele crime. Vamos ao artigo 2. No nosso artigo 2 do Código Penal brasileiro fica estabelecido que ninguém pode ser punido por um ato que uma lei posterior deixa de considerar crime. Em outras palavras, se uma nova lei é criada e ela diz que algo que antes era crime agora não é mais, todas as punições relacionadas a esse ato devem parar imediatamente. Além disso, lá no parágrafo único, diz que se a nova lei for mais favorável ao réu, ela deve ser aplicada mesmo para casos já julgados. Para isso, imaginamos o seguinte: no início de 2024, uma pessoa foi condenada por portar uma pequena quantidade de uma droga para consumo que era ilegal na época. No decorrer do ano, uma nova lei é aprovada descriminalizando a posse dessa pequena quantidade, tornando esta posse agora um ilícito administrativo e não mais penal. Segundo o artigo 2, essa pessoa não pode mais ser punida e, se estiver cumprindo pena, deve ser liberada. Um outro exemplo seria o famoso crime de adultério, que deixou de ser crime no Brasil em 2005. Desde então, o adultério é considerado um ilícito civil e não mais penal. Artigo 3º da Lei Excepcional ou Temporária, que diz: uma lei excepcional ou temporária continua a ser aplicada aos fatos ocorridos durante sua vigência, mesmo que o período de duração da lei já tenha terminado ou as circunstâncias que a justificaram tenham acabado. Nessa situação, imaginemos uma lei temporária de prevenção à pandemia. Imagine que durante uma pandemia, o governo cria uma lei temporária que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Essa lei é válida por um ano. Se alguém for pego sem máscara durante esse ano, mesmo que a lei expire depois, essa pessoa ainda pode ser punida pelo ato cometido enquanto a lei estava em vigor, ou uma lei excepcional em caso de desastres naturais. Suponha que, após um grande desastre natural, o governo implemente uma lei excepcional que proíbe a construção em áreas de risco por 2 anos. Se alguém construir uma casa nessas áreas durante esses 2 anos, mesmo que a lei não esteja mais em vigor depois, essa pessoa ainda pode ser responsabilizada pela construção ilegal. Vamos ao artigo 4º, o tempo do crime. No artigo 4º do Código Penal brasileiro, estabelece que o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão, mesmo que o resultado ocorra em outro momento. Para entendermos, imagine que João decide cortar os freios do carro de José. João faz isso na segunda-feira, mas José só descobre que os freios não funcionam na sexta-feira, quando sofre um acidente. Segundo o artigo 4º, o crime foi praticado na segunda-feira,
quando João cortou os freios, e não na sexta-feira, quando o acidente aconteceu. Essa regra é importante porque ajuda a determinar quando o crime foi cometido, o que pode influenciar na aplicação da lei. Por exemplo, se a lei mudar entre a ação e o resultado, a data da ação é a que conta para aplicar a lei. O artigo 4º do Código Penal é uma ferramenta que ajuda a justiça a entender melhor quando um crime foi realmente cometido, focando na ação ou omissão do criminoso, e não apenas no resultado dessa ação. Artigo 5º da territorialidade. O caput do artigo 5º do Código Penal brasileiro estabelece que a lei brasileira se aplica a qualquer crime cometido no território nacional, independentemente de convenções, tratados e regras de direito internacional. Para explicar isso, vamos lá. Imagine que alguém comete um roubo em São Paulo. Mesmo que essa pessoa seja estrangeira, ela será julgada de acordo com as leis brasileiras, porque o crime aconteceu no Brasil. O artigo 5º também traz 2 parágrafos. No parágrafo 1º fala sobre o crime nas embarcações e aeronaves brasileiras. Se um crime for cometido em um navio ou avião brasileiro, mesmo que esteja em águas internacionais ou em outro país, a lei brasileira ainda se aplica. Por exemplo, se um brasileiro comete um crime em um avião da Gol voando sobre o Oceano Atlântico, ele será julgado pelas leis do Brasil. No parágrafo 2º traz os crimes praticados nas embarcações e aeronaves estrangeiras. Se um crime for cometido em um navio ou avião estrangeiro de natureza privada que está no território brasileiro, a lei brasileira também se aplica. Por exemplo, se um turista comete um crime em um navio de cruzeiro estrangeiro ancorado no porto do Rio de Janeiro, ele será julgado de acordo com as leis brasileiras. No artigo 6º traz sobre o lugar e ele explica que tanto o local onde a ação criminosa foi iniciada quanto o local onde o resultado do crime ocorreu são considerados para determinar a jurisdição. Para entender isso, imaginemos um crime de envenenamento, onde uma pessoa coloca veneno na comida de outra em Florianópolis, mas a vítima só passa mal e morre em Balneário Camboriú. Segundo o artigo 6º, o crime pode ser considerado praticado tanto em Florianópolis, onde a ação de envenenar ocorreu, quanto em Balneário Camboriú, onde o resultado morte aconteceu. Em caso, por exemplo, de roubo com fuga, suponha que alguém roube um banco no Rio de Janeiro e fuja para Niterói, onde é capturado. O crime de roubo é considerado praticado no Rio de Janeiro, onde a ação de roubar ocorreu, e também em Niterói, onde o resultado da fuga se concretizou. Mas e no caso de uma fraude online? Nesse pense que uma pessoa em Salvador envia um e-mail fraudulento para alguém em Brasília, que acaba transferindo dinheiro para a conta do fraudador. O crime pode ser considerado praticado tanto em Salvador, onde a ação de enviar o e-mail ocorreu, quanto em Brasília, onde aconteceu o resultado, a transferência de dinheiro. Portanto, o artigo 6 do Código Penal brasileiro ajuda a definir a jurisdição sobre os crimes, considerando tanto o local da ação quanto o local do resultado. E o artigo 7º, o que diz? Ele trata da extraterritorialidade da lei penal, ou seja, quando a lei brasileira se aplica a crimes cometidos fora do território nacional. Ele traz os casos em que a lei brasileira pode ser aplicada aos crimes cometidos em outro país. São eles os crimes contra o presidente da República. Se alguém cometer um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República enquanto ele estiver em outro país, a lei brasileira se aplica. Por exemplo, se um brasileiro tentar sequestrar o presidente durante uma visita oficial aos Estados Unidos, ele será julgado de acordo com as leis brasileiras. Dos crimes contra o patrimônio público, imagine que um funcionário de uma empresa pública brasileira cometa fraude enquanto está em uma filial no exterior. Mesmo que o crime ocorra fora do Brasil, ele será julgado pelas leis brasileiras. Genocídio. Se um brasileiro cometer genocídio em outro país, ele será julgado no Brasil. Por exemplo, se um brasileiro participar de atos genocidas em um país em guerra, ele poderá ser processado e julgado no Brasil. Crimes previstos em tratados internacionais. Se o Brasil assinou um tratado internacional que obriga a repressão de certos crimes, como tráfico de drogas ou terrorismo, esses crimes serão julgados no Brasil, mesmo que cometidos no exterior. Por exemplo, se um brasileiro for pego traficando drogas na Europa, ele poderá ser julgado no Brasil.
crimes cometidos em aeronaves ou embarcações brasileiras. Se um crime for cometido em um avião ou navio brasileiro, mesmo que esteja em território estrangeiro, a lei brasileira se aplica. Por exemplo, se um crime ocorrer em um navio de cruzeiro brasileiro enquanto ele está em águas internacionais, os responsáveis serão julgados de acordo com as leis brasileiras. No parágrafo 1º, nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Isso significa que mesmo que a pessoa seja julgada e absolvida em outro país, ela ainda pode ser julgada no Brasil. No parágrafo 2º, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende de certas condições, como o agente entrar no território nacional e o crime ser punível também no país onde foi praticado. No parágrafo 3º, a lei brasileira também se aplica ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se certas condições forem atendidas, como a não extradição do agente.